em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Por que Jesus não nasceu no lugar de Moisés? Foi a pergunta de amigo que não aceita a evolução. Na opinião dele, Moisés foi responsável pelos códigos vingativos e provisórios do Velho Testamento. O Sermão da Montanha teria chegado mais cedo se Moisés fosse substituído por Jesus. É engano seu, amigo. Eu respondi. É a evolução do aprendizado que determina a criação e perda de validade das leis. A lei do amor, fundamento dos evangelhos, não teria sido compreendida pelos contemporâneos de Moisés. Naqueles tempos, após recomendar amor aos inimigos, eu duvido que Jesus conseguisse arregimentar o único apóstolo. Por incrível que pareça, a ferocidade de Moisés, genocida e malvado, alcançou menores níveis de rejeição no Ibope do que o nosso Rabi. Quando na minha palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado, eu disse estas coisas, alguns se escandalizaram. A verdade, porém, é clara e insofismável. Nossos passos são ritmados pela evolução e pela supervisão divina. E no tempo de Deus, o menos perfeito será substituído pelo mais perfeito. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Luiz Carlos Zube, mais o Fernando e o Everton. Com equipe deste gabarito na boleia, o resultado será positivo. O tema de hoje será dedo apontado, julgamento desalmado. É fácil apontar alguém como réu. Será fácil imaginar culpas e destruir reputações. Vivemos em sociedade aberta, onde acordamos com cabeça feita. Nas primeiras horas do dia, 1000 notícias já foram divulgadas de permeio a mexericos e inverdades. O exercício de avaliação se encontra ao nível de nobres e plebeus, de ricos e pobres. Julgar os outros é tarefa que praticamos no turbilhão destas desencontradas informações verídicas e inverídicas. Cada vivente ostenta apito simbólico preso aos lábios e cartão vermelho na sacola. Democracia tem sido rebolo aonde as arestas se desgastam pelo exercício abusivo do livre-arbítrio. Aprendemos a ser rápidos no gatilho, incentivados pela mídia. Intérpretes desatentos, atordoados por aquela pilha de mensagens, terminaremos aplicando cartão vermelho indevido. Como toda ação provoca reação, a injustiça do cartão vermelho indevido acarretará consequências. O árbitro equivocado pelo despreparo adquiriu karma negativo e terá que resgatar o mal feito. Será lícito se posicionar e até expressar indignação diante de injustiças e procedimentos incorretos.
O próprio Jesus mostrou-se aborrecido diante dos vendilhões do templo. Vós transformastes a casa do Pai num covil de ladrões. Foi o desabafo do grande mestre. Como membros da opinião pública, adquirimos direito de advertir os poderosos, censurando procedimentos indecorosos. João Batista procedeu assim. Ele disse: não te é lícito conviver com a mulher do teu irmão. Falando com Herodes, imagine o rei Herodes. Podemos clamar pelo fim da impunidade e de outros procedimentos de figurinhas que detêm o poder. É nosso direito. Como eles se conscientizarão se não forem admoestados, ninguém avança o sinal, porém, assumindo o encargo inacessível de juiz supremo. Somente Deus e o seu Cristo gozam suficiente autonomia para proferir sentenças absolutamente justas. O fel da nossa raiva nos impede veredito adequado. Toda sentença humana se aproxima perigosamente da vingança. Não será correto esparramar veneno em terreno sagrado. Nesta história de julgar os outros, Jesus criou fórmula perfeita. Não julgueis para não serdes julgados, disse o Mestre. Com o mesmo critério do vosso julgamento, sereis julgados e medidos. Com idêntica medida. Mateus 7, versículos 1 e 2. É fácil perceber onde mora o perigo. Quando fabricamos gabarito para julgar, este mesmo gabarito adquire as feições da nossa própria culpa. É fácil enxergar o argueiro no olho do nosso próximo. Difícil será perceber a trave toldando nossa vista. Hipócrita, exclamou o nosso rabi, tira primeiro a trave do teu olho e terás visão para remover o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículo 5. O mestre não apreciava carrascos enumerando vítimas como troféus. Execuções festejadas entristeciam Jesus. Quando as coisas se tornavam desesperadamente erradas, compaixão zero dobrava a sua tristeza. Vocês estarão lembrados daquela mulher que os fariseus levaram ao nosso rabi, buscando aprovação para que a apedrejassem? Todos sabiam que não restava alternativa para o Nazareno. Ele seria obrigado a condená-la. Ela fora surpreendida em flagrante adultério. Os inimigos do Nazareno mostravam-se confiantes. A verdadeira caça, vamos falar bem baixinho aqui, a verdadeira caça era Jesus. Se ele vetasse o castigo, discordaria de Moisés, cuja lei obrigava apedrejamento das adúlteras. Se ele autorizasse a morte da pecadora, sua própria doutrina de perdão estaria comprometida. Ele mesmo dissera: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essas foram palavras do Mestre no Sermão da Montanha. Mateus 5, versículo 7. As faces do Nazareno demonstraram profunda tristeza quando eles lançaram aos seus pés aquele farrapo humano. Eles a impeliram com raiva no chão pedregoso, como se fosse uma boneca de trapos.
O mestre demorou bastante para firmar posição, mas firmou. De cócoras, ele começou a escrever na areia: adúltero, homicida, ladrão, hipócrita, e por aí se estenderam os adjetivos. No intervalo de cada palavra escrita, Jesus erguia os olhos e fitava alguém carrasco da mulher, olho no olho. O sujeito focalizado se escondia com as faces ruborizadas, tentando fugir ao flagrante. O mestre apontou o pecado principal de cada julgador raivoso com incontestável acerto. Até o perverso sedutor da mulher estava entre os acusadores. De dedo em riste, de dedo apontado, como diz o nosso tema. Foi o primeiro identificado por Jesus como adúltero, e o apelido ficou gravado na sua consciência. Somente depois do enquadramento da tropa de choque, Jesus se ergueu. Então sua voz escapou límpida e clara: quem estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Toda aquela gente ficou atônita e completamente sem voz, frustrada, certamente. Ninguém esperava aquela terceira alternativa improvisada pela mente inspirada do nosso rabi. Todos os carrascos perderam o chão, incapazes de entender até onde poderia chegar a inteligência daquele estranho profeta. E neste profeta, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zub, o nosso site está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que 81 das nossas 144 palestras no YouTube podem ser acessadas através do site? É rápido. Depois de localizar a página Getúlio no YouTube, você clica num dos títulos e poderá assistir à exposição da sua preferência. Com alegria e agradecimentos a Deus e aos telespectadores, divulgamos os números de acessos em dezembro. No mapa completo, o total das visualizações alcançou 8.517 no conjunto da obra, toda a obra, desde o início. Para alguém que realiza a cruzada apenas com a ajuda dos amigos da TVM, eu fico feliz com os resultados. Ninguém poderá imaginar o tamanho do meu agradecimento a cada um destes que acessa este nosso trabalho. E voltaremos ao tema: dedo apontado, julgamento desalmado. Com única frase, o grande mestre salvou a pecadora e desarticulou a estratégia dos perseguidores. Com apenas algumas palavras, ele definiu doutrina eterna. A justiça divina deve ser ministrada através de mãos limpas. Pecadores não possuem maturidade para decretar sentenças. Eles não possuem maturidade. Poucos momentos depois, o mestre e a mulher estavam sozinhos,
lá naquele pátio. O silêncio era apenas quebrado pelos soluços da infeliz. Onde estão os teus acusadores, mulher? Perguntou Jesus. Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. João 8, versículo 10. E o mestre lhe disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. João 8, versículo 11. Perceba um detalhe importante, caríssimos. Jesus não aprovava o pecado, simplesmente ele adotou a lei das prioridades. Entre bando de carrascos impiedosos e a mulher jogada no chão, a escolha não era difícil. No balanço das prioridades, o elo mais fraco foi escolhido por Jesus. A justiça humana será sempre cega, lhe escapam detalhes. Por isso o sedutor da adúltera nem foi percebido na fila dos acusadores. O vilão permaneceu invisível na escuridão da sua hipocrisia. Com certeza este foi o mais execrável de todos, pois se tornara hipócrita depois de ter sido falso e perverso. O mestre clarividente registrou com tristeza os mínimos detalhes. Por ter compreendido, ele optou por terceira alternativa. Salvou a mulher, aproveitando-se da fragilidade do próprio tribunal. Vingança era o objetivo dele. E não existe a menor afinidade entre justiça e vingança. Resta a lição edificante, porém. Você adquire o direito de manipular todas as pedras do mundo, desde que tenha amor no coração. Quem alcança amor no coração, todavia, meus amigos, de repente esquece pedras, esquece dedinhos apontados, esquece dedo em riste. Jesus outra vez se torna exemplo. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. João 12, versículo 47. Que palavras estranhas estas, meus amigos. Eu não vim para julgar o mundo. Percebam o drama. Nós, pecadores reincidentes, assumimos o papel de justiceiros. Aquele que se tornou Cristo recusou o encargo. Nós somos os únicos inculpáveis numa terra de transgressores. Nós consideramos os maiores. Conta-se que o jovem Tzu Shan perguntou certa vez ao grande Confúcio, quantas vezes, mestre, o julgador deve refletir antes de proferir sentença? Única vez hoje, 10 vezes amanhã, deve refletir, respondeu o filósofo. Perturbado com aquele enigma, o príncipe Tzu voltou à carga e Confúcio esclareceu. Única vez será necessária se o propósito é a absolvição. E no caso de condenação, inquiriu Shan, aflito. No caso de condenação, respondeu Confúcio, o magistrado terá que refletir no mínimo 10 vezes antes de proferir sentença. Confúcio não deixava por menos. Para absolver basta meditar uma única vez. Para condenar, todo cuidado ainda será pouco.
Quando alguém é responsável pela salvação, pela privação da liberdade de outrem, o caldo engrossa para o juiz. Este julgamento poderá ser bomba, ele é muito perigoso. Quem conhece o ambiente das prisões, pelo menos aqui no Brasil, entenderá o alcance da minha advertência. Erro de análise poderá destruir o prisioneiro. Pista falsa terminará encarcerando o inocente. Tragédia imediata para o prisioneiro sem culpa. Tragédia futura para quem proferiu a sentença iníqua. Jesus foi claro: não julgueis para não serdes julgados, pois com a mesma medida do vosso julgamento também sereis julgados. Mateus 7, versículos 1 e 2. Tendes o réu nas vossas mãos, é só esmagá-lo. Em famosa peça, tio Tobi nos oferece uma fábula pertinente. A mosca esteve durante algum tempo fazendo círculos em torno dele, incomodando demais. Aquilo perturbou tio Tobi e atrasou o seu trabalho. Ele perdeu tempo até antes de prender a mosca em seus dedos, mas ele prendeu a mosca nos dedos. Então tio Tobi abriu a janela e libertou a mosca. Vai-te embora, pobrezinha, porque eu iria te fazer mal. O mundo é suficientemente grande para nós dois. Tio Tobi liberou o inseto em silencioso respeito pela vida. A manifestação de tio Tobi forma sentido. Sendo suficientemente grande, nosso planeta não justifica genocídios como pretexto para a abertura de espaços. Se o mundo fosse pequeno, lutar por terrenos, pela água, pela comida e até por proselitismo religioso seria coerente até certo ponto. No vai da valsa da escassez, com certeza seríamos obrigados a procurar pontos fracos nos outros, para eliminá-los e abrir lugar para o nosso conforto. Alguém gritaria: guerra é guerra, e sairia pelo planeta procurando comprometer e eliminar o maior número de competidores. Não é este o caso, porém. O mundo é suficientemente grande para nós dois. Foram palavras do tio Tobi. Não existe razão para desalojar outro em nosso favor. Deus nos entregou o planeta espaçoso e confortável. Paradoxalmente foram e continuam sendo as religiões as mais eficientes campeãs em torno de tribunais de justiça fajutos. Elas vestiram a toga da justiça e seus ministros foram implacáveis. E nesses implacáveis, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Esquecido que o próprio Jesus ordenou trabalho no sábado. Pregador tentou validar descanso obrigatório usando, paradoxalmente, palavras do próprio Jesus, o qual disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15.
Ao contrário da pretensão dele, a frase mostra a peça inválida, pois foi o próprio autor desta frase, Jesus no caso, que mandou o homem curado carregar o leito. Jesus não cumpriu o decálogo. Descumpriu, aliás. Aliás, no momento que Jesus disse ao paralítico curado, carregue a tua cama e ande, ele criava novo mandamento. Este atualizado deveria ser obedecido pelos que amassem o querido mestre. O homem curado foi o primeiro vivente a cumprir a nova ordem de Jesus. Riscar do calendário o sinal vermelho de feriado no sábado. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardareis meus mandamentos. O homem curado, perseguido por violar o sábado, tinha as costas quentes e nem ligou a reprimenda dos sacerdotes. Antes de tudo, ele preferia obedecer ao seu benfeitor, aquele que realizara a cura. Alguém de pureza ética como Jesus jamais permitiria trabalho proibido de carregar uma cama se esta recomendação não tivesse perdido validade. Jesus sabia das coisas e o seu procedimento mostrou que a validade do decálogo se esgotara. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: dedo apontado, julgamento desalmado. Cavalo bebia água nas margens caudalosas do Rio Negro. De repente, 5 cavalos apareceram troteando na mesma direção. E agora? Será que sobrará água para tanta gente? Pensaram aqueles cavalos. Para tantos cavalos. O primeiro cavalo reagiu com raiva, batendo os cascos violentamente sobre a lama. Eu já estava aqui quando vocês chegaram, bradou o ameaçador. As águas ficaram sujas pela agitação da cólera do primeiro cavalo. O terceiro cavalo, com sabedoria, dissipou o clima do julgamento precipitado. Companheiro, não tenha medo. O rio é enorme e caudaloso. Existe água para todos. Ninguém se perturbe, pois o precioso líquido não vai faltar. Ninguém se atemorize, meus amigos, imaginando fraqueza na justiça. Tudo acontecerá dentro de completa normalidade. Aquele que recebeu profissionalmente a missão de julgar precisa redobrar da cautela, porém. Valerá a pena distribuir a justiça com extremo zelo e critério. No mundo espiritual, com certeza, assessor do Altíssimo estará analisando cada sentença. No seu retorno ao mundo espiritual, o magistrado responderá pelo conjunto das suas decisões. Se a balança tiver que oscilar, que oscile obrigatoriamente em favor do lado mais fraco. Há muitos anos, ocorreu incêndio numa prisão árabe. Confinados, os presos ficaram à mercê da violência do fogo. O acesso ao molho de chaves tornou-se quase inacessível. E assim aqueles prisioneiros atravessaram verdadeira crise de pânico. O califa Al-Motassem, para compensar o sofrimento extra dos encarcerados, decretou: todas as penas deverão ser reduzidas pela metade.
Depois de assinar o decreto, o califa viajou para Bassora, onde permaneceria por algumas semanas, descansando. Verdadeira bomba ficou nas mãos dos seus assessores. O prisioneiro Sanadik fora condenado à prisão perpétua. E agora? E agora, perguntavam eles uns para os outros, que fazer? A dificuldade se encontrava em calcular o tempo da vida de Sanadik. Quem iria adivinhar? Para a redução da pena em 50%. Quando morreria Sanadik? O decreto do califa reduzir a sua prisão pela metade e eles teriam que encontrar o X do problema. Depois de marchas e contramarchas, um juiz sábio decretou: Sanadik será colocado em liberdade condicional, sujeito à vigilância durante o resto da vida, mas solto. Meio preso, meio solto. E Sanadik também foi beneficiado pela sentença do califa, já não importando quanto tempo ele vivesse. Meio preso, meio solto foram os termos do benefício. Infelizmente, o nosso mundo, meus amigos, ainda precisa de penitenciárias, infelizmente. Os corruptos não podem ficar por aí com as mãos na massa, avançando no dinheiro do povo. A tarefa dos juízes é extremamente complexa. Tudo depende da maneira mais ou menos reta do procedimento deles. Sinal consagrador de magistrado legítimo é a postura compassiva, porém enérgica. Ele esgota alternativas possíveis antes de condenar. Quando o malfeitor se revela pernicioso, porém, o defensor da sociedade se obriga a interditá-lo. Quando o nosso Rabi advertiu sobre o perigo de julgar, ele jamais preconizou sociedade sem freios morais. Mecanismos de defesa teriam que ser criados para evitar o caos. Ninguém pense que as palavras "não julgueis para não ser julgados" colocou camisa de força no distribuidor da justiça. Ninguém pense nisto. O mestre sempre foi claro, coerente e cauteloso. Certa vez, grupo hostil procurou Jesus e lhe pediu explicações. Por que Moisés permitira o repúdio das mulheres, o repúdio das esposas? E Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações. Jesus se apressou em explicar que o estatuto foi provisório, como são provisórias as leis escritas. Por isso Jesus só escreveu na areia, na ocasião daquela adúltera. O nosso Rabi admitia, portanto, alguma flexibilidade nas decisões da própria justiça mais alta, atendendo padrões baixos da moralidade dos homens. Códigos escritos acompanham a evolução do aprendizado. As palavras do nosso Rabi confirmam tolerância do legislador diante da dureza dos corações e justificam que o decálogo tenha perdido validade. Ruim com eles, pior sem eles, como dizia minha avó Maria. Percebam o que eu disse. O nosso Rabi tolerava tais códigos. Ele nunca idolatrava códigos provisórios, jamais. Tolerar não significa aceitar. Nossa palestra, Jesus ordenou o trabalho no sábado, que você poderá assistir no YouTube, esclarece todo
todos esses problemas com detalhes. Procure lá e assista a palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado. A única vez que Jesus escreveu foi na areia, e pouco depois o próprio vento varreu suas palavras. Não existe catecismo de preceitos e de proibições com o seu nome na capa, porque isto é totalmente provisório. Eu prefiro definir as palavras não julgueis como destinadas ao ser humano individualmente. O mestre deixou escapar esta advertência seletiva. Ele não quis envolver todos no imbróglio. Ele preferiu falar a cada um de nós como pessoas. A advertência não julgueis, feita pelo mestre, tinha endereço certo, a nossa intimidade. Não julgueis para não serdes julgados. Equivale à receita médica. Explicaremos no outro bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo como cavalo de raça. E não esqueçam as tardes de sexta-feira, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia, sem algemas. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Dedo apontado, julgamento desalmado. Não gozaremos saúde enquanto continuarmos medindo e pesando o nosso próximo com má vontade. Dedo em riste mostra coração fechado. Não adianta esconder disposição oculta. O pensamento é força poderosa, meus amigos. Também através da nossa mente poderemos apedrejar. Os dardos mentais maltratam e ferem como se fossem projéteis. A magia negra é resultado de pensamentos maldosos. O ódio pode ser flecha, com curar é na ponta. Este curar é subproduto do rancor nosso de cada dia. Antipatias são consequências de julgamentos silenciosos. Lá no silêncio, nós estamos tramando o mal contra nosso próximo. Também por estes pensamentos seremos julgados e condenados por Deus. Na mesma medida e com o mesmo critério. Naquela cidade, meus amigos, todos conheciam Maria Bem-vinda. Agora, ela abandonara o casebre dos pais e vivia pendurada em árvore frondosa, gigantesca, em cujos galhos ela construíra cômodos, acomodara as tábuas e fizera um lugar para morada. Foi o espírito do meu falecido marido que me aconselhou construir este apartamento no alto da árvore, explicava. Por este e outros motivos, Maria Bem-vinda era considerada louca, todo mundo a chamava de louca. No extremo norte do vale morava outra viúva, também Maria. Maria Perpétua morava com 3 filhos, plantando milho e feijão nas imediações. Esta era equilibrada e discreta.
Depois que os garotos voltavam da escola, o trabalho entrava pela noite. Somente quando a escuridão se completava de vez, eles se recolhiam para jantar à luz de vela. Depois do jantar, os 3 adolescentes ficavam estudando. Maria Perpétua ainda costurava até mais tarde. Com tanto esforço e dedicação, os depósitos mantinham-se sempre supridos. A família prosperava e desta maneira vivia tranquila. O único problema fazia sombra na vida de Maria Perpétua. Ela não suportava a proximidade de Maria Bem-vinda. Aquela vizinha era um perigo. Ela tinha receio que seus filhos se envolvessem com ela. Aquela mulher é louca, dizia para os meninos. Ela é perigosa, já foi até rapariga de má vida. Ela nos trata bem, disse João Paulo. Está sempre alegre quando nos encontra. Maria Perpétua, diante da afirmação do filho, se exasperava e explodia. Vocês estão proibidos até de saudá-la. Fujam daquela mulher, meus filhos. Gente desta laia não merece amizade. De repente, tudo mudou naquela região. O Vale Fértil virou o Vale de Lágrimas. Chuvas e tempestades violentas inundaram tudo. Em poucos dias, a região inteira ficou submersa. Os colonos perderam tudo que tinham. Nenhuma casa escapou do desastre. A única exceção foi o abrigo elevado de Maria Bem-vinda, cujo espírito do marido falecido recomendara que construísse aquela casinha no interior da árvore. As águas não atingiram a morada da viúva louca no alto da árvore. Logo depois que as águas baixaram, surgiram as febres. Estranha doença veio complicar a situação. A epidemia apareceu exatamente no momento em que todos os recursos tinham sido gastos. Qualquer tratamento médico ficava descartado por falta de meios. Maria Perpétua estava na cabeceira dos 3 meninos doentes, quando apareceu a vizinha louca, que ela sempre julgara com severidade. Maria Bem-vinda já se preparava para expulsá-la, quando Maria Perpétua já se preparava para expulsar Maria Bem-vinda, quando ela lhe colocou um maço de dinheiro nas mãos. Espantada, a reação dela foi a perplexidade. Dona Perpétua disse à vizinha louca: vim trazer-lhe 3 contos de réis para o hospital dos seus meninos. Eu não estou precisando de todo este dinheiro. Maria Perpétua ficou paralisada. Não encontrava palavras para agradecer, nem adiantava mesmo. Porque a vizinha louca tão logo lhe entregou o maço de notas e se afastou apressada. Desta vez, felizmente, meus amigos, o amor apareceu para quebrar o efeito deletério do julgamento injusto. Maria Perpétua sempre julgara sua vizinha com rigor e com raiva. Ela jamais sentira a menor vontade de absolver Maria Bem-vinda, de compreender as suas razões e de conhecer as suas carências. Para Maria Perpétua, aquela mulher
nunca passara de louca. Por isso a surpresa quando ela colocou em suas mãos aquele maço de notas. Aquilo representou prova de que Maria Perpétua se enganara durante todo aquele tempo. Verdadeira tragédia fora necessária para que ela abrisse os olhos. Certamente, esta foi a razão que Jesus tem aconselhado. Não julgueis, para não serdes julgados. Se eu não tenho capacidade para enxergar o outro lado da moeda, melhor será esquecer a tentação de condenar. Misericórdia quero, é o apelo dos evangelhos. Aquelas maneiras rudes de Maria Bem-vinda e o seu passado escabroso não esgotaram sua generosidade. Quem tem amor no coração não sabe julgar os outros. Por que será? A resposta é fácil. Porque tais criaturas só enxergam o lado bom dos seres humanos. Os limpos de coração percebem o reino de Deus no interior do próximo. Foi exatamente esta grande verdade que Jesus transmitiu no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus face a face. Mateus 5, versículo 8, palavras de Jesus. Você jamais será feliz, caríssimo, enquanto o seu dedo enriste e insistir na condenação de alguém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, caríssimos, que aí estão para trás desta câmera, reunindo todos aqueles pedacinhos que representam o bem que poderá nos favorecer na vida. Favorecer a todos na vida, porque quem faz o bem, recebe o bem. Muito obrigado, meus caros. Muito obrigado, meus amigos, e que o amor inunde o coração de todos, para que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.